Palestra do evento Saber 2020. Agora, às 5 horas, vai começar a palestra Juntos contra o Covid, os desafios de um sistema de coleta voluntário, com o palestrante Gene Herrera, que ele é graduado em Tecnologia Informática pela UFPR, com pós-graduação em Engenharia de Software pelo Senai, e atualmente é engenheiro de software sênior na TOTVS Labs, em Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Só algumas recomendações antes de iniciar a palestra. A palestra vai ser transmitida aqui no Discord e também no Twitch. O link está ali no chat de texto. A gente vai pedir para deixarem os microfones e as câmeras desligados durante a palestra, a não ser que seja para falar. Qualquer pergunta pode ser feita no chat, tanto da Twitch quanto aqui no Discord, que os administradores de apoio vão fazer as perguntas e repassar para o palestrante. Lembrando que tem um formulário de presença, está disponível aqui no Discord e ele deve ser preenchido antes do fim da palestra, que está previsto para 6h15. Se não for preenchido, não vai contar as horas. Então, essas são as recomendações. Qualquer dúvida podem mandar no chat. E agora eu passo a palavra para o palestrante. Acho que está mutado. Desculpe, erro técnico, não sei mexer com o computador, estou aprendendo aí. Tá bom. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Reni. Eu fiz parte do projeto Juntos contra o Covid. Talvez alguns de vocês conheçam, outros não. Eu vou dar uma breve explicação sobre o que foi e, principalmente, quais foram os desafios que a gente enfrentou com o projeto como Junto contra o Covid, que era um projeto de cunho voluntário. Era um projeto pro bono para todos os participantes e para todos os patrocinadores e apoiadores da iniciativa. Então, como vocês devem imaginar, a gente teve vários contratempos e vários desafios. Então, eu, como graduado já no curso de informática e, inclusive, estando trabalhando no dia a dia com desenvolvimento e arquitetura de sistemas, é um prazer poder compartilhar com vocês todos os desafios que provavelmente vocês, como acadêmicos, ou alguns até já formados, que possam estar fazendo parte dessa palestra, possam vir a ter ao se começar um projeto do zero, um projeto voluntário, um projeto pro bono. Bom, não sendo tão didático, mas já começando, eu coloquei a palavra voluntário aqui de uma forma diferente no título, porque justamente vocês vão ver os dois tipos de desafios que a gente enfrentou, tanto da parte de time, quanto da parte de patrocinadores e apoiadores do projeto. Então, só uma bem breve sobre mim. Meu nome é essa coisa estranha aqui, tá? Essa coisa gigante, estranha, bem estranha, mas enfim. Eu sou engenheiro de software sênior na TOTUS Labs, que é uma das branches da empresa TOTUS do Brasil. Eu atuo com eles já há um bom tempo e já tenho mais de 10 anos de experiência. Eu fui graduado em Tecnologia Informática pela UFPR em 2008, com pós-graduação em Engenharia de Software na UML. Então, esse nome estranho aqui, realmente que eu comentei, vem porque eu tenho família libanesa, metade da outra família é espanhola, eu nasci em Cuba, fui para o Brasil e agora moro nos Estados Unidos. Então tem toda essa miscelânea daqui, por isso essa coisa esquisita. Mas vamos lá, eu acho que eu consigo explicar direito, mesmo sendo estranho. Desafio do projeto, pessoal. O que foi algo bem pessoal para mim, bem desafiador nesse projeto? Então vamos começar com os desafios, começar falando sobre mim. Por que esse projeto foi um desafio para mim? Bom, em primeiro lugar, vamos ser honestos. Alguém chega para você e fala, olha, tem um projeto voluntário. Você quer participar? Eu gosto de fazer POCs, eu gosto de testar novas tecnologias, enfim. Agora, projeto 100% voluntário é um desafio, principalmente quando você tem, principalmente quando você tem que conciliar lado pessoal, no meio de uma pandemia, você está participando com pessoas que estão em outro fuso horário de você. Tipo, a diferença de horário não é tão grande, porque eu estou apenas na Carolina do Norte, mas atrapalha também.
Então, a questão de tempo é algo que foi bem usado, assim, tomou bastante do meu tempo nesse projeto, mas é algo que eu aceitei como desafio. A distância, né, como eu comentei, fuso horário, a gente não teve muitos problemas, mas também poderia ter acumulado um problema nesse quesito. E a organização. No início de um projeto voluntário, enquanto é você mais um, você mais dois, tudo bem. O projeto vai crescendo, nosso projeto chegou a ter mais de 25 pessoas atuando no mesmo momento, então você precisa ter uma certa organização. Então todos esses 4 itens aqui eu considero como desafios pessoais e coisas que eu aprendi nesse projeto. Então vamos avançar só um pouquinho. Perfeito. Então, o projeto, eu divido ele basicamente em 6 etapas. Nós temos a versão beta, onde houve a prototipação e a validação da ideia, saber se dava certo, se não dava certo. A primeira versão, que seria uma parceria entre a Gbit e a Cloudster, que ajudaram a gente. Aí houve uma fase de reestruturação. Eu me juntei ao time nessa fase, ok? Por isso que a cor é diferente. A reestruturação foi quando eu me juntei, aí eu participei da etapa de reestruturação, ou eu movimentei a etapa de reestruturação, participei da etapa de crescimento e etapa de estabilidade, e atualmente, por isso que não está marcado, a gente está na etapa de finalização. Eu vou contar um pouco para vocês quais foram os desafios de cada uma das etapas, mesmo eu não tendo participado nas 2 primeiras, ok? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma... eu tinha comentado antes com o pessoal que, assim, se vocês têm dúvida, perguntas, eu acho interessante vocês fazerem no chat mesmo, não tem problema, eu posso parar aqui e responder. Eu entendo que, a partir do momento que a gente avança, se você fizer uma pergunta de algo lá para trás, pode ficar sem contexto daí a minha resposta, porque eu vou passar várias informações. Então, se vocês quiserem escrever, eu não me importo em me pausarem para fazer pergunta, ok? Bom, eu vou dar uma breve explicação sobre o que foi o que é o projeto Juntos contra o Covid, né? Então, a ideia do Juntos contra o Covid, ela foi criada por um acadêmico do curso de medicina da UFPR, e ele teve o suporte de 2 professores do curso de medicina também. Então, assim, a ideia que ele teve era, poxa, o Brasil está sofrendo, existem várias localidades que têm maiores áreas contaminadas com pessoas que contraíram a Covid, e como que poderia ter uma ferramenta que poderia auxiliar essas pessoas? Então foi aí onde ele teve a ideia, o acadêmico teve a ideia de criar uma plataforma de geolocalização para áreas de risco da Covid. Mas qual que era o diferencial da plataforma? Porque isso aqui poderia ter sido criado por qualquer um outro. Bom, o diferencial era que ele iria até o nível de rua, até o nível de bairro, nível de rua. Coisas que ninguém tinha. Esse projeto teve início finalzinho de fevereiro, então ninguém sabia, assim, tipo, no máximo, algumas secretarias de saúde anunciavam números de algum lugar ou de outros, mas não chegava ao nível de rua. Então, a plataforma junto contra o Covid era uma geolocalização de áreas de riscos da Covid mostradas em mapa. Esse era o que ela é. Qual que era o objetivo? O objetivo que ele tinha era principalmente alertar a população e as autoridades públicas sobre o avanço da Covid em específicas áreas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Paranaguá. A cidade de Paranaguá, ela vem sofrendo com dengue, certo? Só que você tem dengue, você tem o mosquito da dengue, todo mundo sabe, o calor ajuda, tudo mais, mas existem casos tão isolados e não existe um mapeamento disso hoje em dia. Então, com a falta de mapeamento, a vigilância sanitária, ela não consegue, a vigilância pública, ela não consegue ir lá e decidir em qual área exatamente atuar. Bom, essa era um dos objetivos dele, poder avisar as autoridades públicas e avisar a população, né? Se você vê um surto surgindo, por exemplo, perto do Shopping Miller, você vai evitar o Shopping Miller, você não vai mais até o Shopping Miller, e assim por diante. E, lógico, ele teve essa ideia e ele contava que o time era 100% formado por voluntários, então era um projeto 100% voluntário, 100% pro bono. Qual que era a forma que o projeto funcionava, nesse caso? Existia um formulário online, onde a pessoa ia, botava os dados, a gente chama isso de crowdsourcing,
Então a pessoa vai lá, ela preenche os dados de onde ela mora, quais eram os sintomas, então existia um formulário epidemiológico com coleta de dados médicos, né? Não médicos no sentido de, vou perguntar teu tipo sanguíneo, coisas do gênero, não, mas com relação à Covid mesmo. Você teve febre, viajou, esse tipo de pergunta. Aí existia um cálculo do grau de risco de você ter contraído a Covid. Então, esse cálculo, existia um algoritmo do Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz, ok? Fizeram esse algoritmo e, através desse algoritmo, era calculado um grau de risco, onde eram atribuídos 3 valores. 0 para baixo, 1 para médio, 2 para alto risco de ter contraído. E com isso a gente pintava bolinhas no mapa, porque no final do questionário você tinha que colocar um endereço. E aí quando você colocasse o endereço, a gente pintava uma bolinha dependendo desse tipo do resultado do cálculo. Bolinha azul para baixo risco, bolinha amarela para médio risco, bolinha vermelha para alto risco. Bom, esses dados eles eram armazenados e depois visualizados em forma de mapa. Então, isso daqui é a plataforma Juntos contra o Covid. Basicamente esse é o resumo. Agora vamos um pouco para frente na versão beta. Qual que é a versão beta? Aquela que eu não participei, ok? Que é simplesmente o acadêmico do curso de medicina, o Faisal, ele que foi o criador da ideia, então ele, ótimo, como que eu consigo sair da ideia que eu tenho na minha cabeça e pôr isso em prática, ir para frente? Então, os desafios que ele enfrentou nessa versão beta era, como por exemplo, como prototipar e validar a ideia. Lembrando que estamos falando de um acadêmico do curso de medicina. Como obter rapidez no desenvolvimento? Como desenvolver algo rápido? Como realizar um protótipo? E logo em seguida, depois desse protótipo, já ir para a produção. Sabe, o quanto antes possível, porque o que ele queria é realmente poder ajudar a população. E lógico, a gente está falando de um projeto, de uma ideia que ele teve, sendo auxiliado por 2 professores da UFPR, mas, enfim, não existia recurso financeiro. Então, neste momento, é que esses foram os desafios que ele teve nessa versão beta. O que ele fez para resolver isso, tá? Neste momento, antes de eu avançar aqui, eu só queria, se vocês puderem escrever no chat, não sei se vocês podem, se algum de vocês já teve conhecimento do Google Firebase, esse iconezinho que está aqui, vocês já tiveram conhecimento disso? Eu vou ver aqui no chat, se vocês forem escrevendo, só para ter uma ideia. Quantos de vocês têm conhecimento? Não sei se o chat está habilitado. Tá, tô vendo que tem gente escrevendo aqui. Não conheço. Perfeito. 3 pessoas que não conheceram, eu só vou dar uma breve pincelada. O Firebase, pessoal, até coloquei aqui como ideia. Se vocês precisam criar algo sem custo e rápido, utilize o Firebase, é a minha recomendação, tá? Por quê? Porque ele vai te dar tudo que você precisa. Você vai ter um domínio, você vai ter o teu domínio lá, seja ele organização.org, .com.br. Você pode fazer todo o host do lado dele, todo o deploy de uma aplicação web nele, inclusive machine learning dentro deles. Eu acho que é legal utilizar essa palestra daqui para a gente comentar sobre esses achados, essas coisas que existem. Esse daqui é o site do Firebase. Então, no caso, deixa eu só vir para cá. Isso, esse daqui é o site. Então, sem fazer propaganda, porque eu não sou pago pela Google, mas enfim, entrem lá e conheçam. Vocês podem fazer machine learning, hosting, tem banco de dados. Então, se você precisa botar uma aplicação rápida, online, esse cara ajuda vocês e muito, tá? Então, uma dica aí para vocês aprenderem. Então, assim, ele foi lá e ele criou, acadêmico de medicina, eu me surpreendo toda vez que eu penso nisso. Ele criou um HTML e um CSS. Ele desenvolveu toda a parte da primeira versão do sistema, publicou no Firebase, ele botou o OpenStreetMaps no site dele e utilizou leaflets de JavaScript para criar os pontinhos no mapa. Com esses pontinhos no mapa, ele tinha tudo. Ele criou um formulário, ele submetia os dados salvos desse formulário para o Firebase, para o banco de dados do Firebase, ele subia as páginas dentro do Firebase, inclusive,
e aprendeu a utilizar o Leaflet, JavaScript e o OpenStreetMap para pôr lá. Agora, mais para frente, agora eu queria abusar um pouco do conhecimento da arquitetura de vocês. Por exemplo, se vocês, olhando essa arquitetura daqui, pessoal, o que vocês acham que poderia ter dado de erro? Só alguém escreve rapidinho no chat. O que vocês acham? Qual que é o problema? O que vocês veem que não está muito legal nesse ponto? Então você tem o front-end aqui, você tem o banco de dados aqui e você tem frameworks para o front-end. Então você tem uma conexão front-banco de dados. Bom, eu botei aqui um item que é o seguinte: um problema da arquitetura, ele custa muito mais caro que um bug. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se você vê aqui, o front está indo direto para o banco. Quando ele tinha que buscar as informações, o que acontecia? Todos os dados que as pessoas preencheram, a leitura era realizada, a leitura do banco de dados era realizada o tempo todo por pessoas que liam, que entravam no site. Então, por exemplo, você tinha um mapa e todos os dados eram lidos do banco de dados. Cada vez que você fazia um refresh na página, cada sessão que acontecia com o banco de dados, você tinha um problema de leitura. Primeiro desafio que enfrentamos aqui, que ele acabou enfrentando, foi um desafio arquitetural. Por conta da arquitetura, não existia um back-end, houve esse problema. Segundo, normalmente quando uma pessoa não é da área da informática ou está começando, no banco de dados, gente, tudo vai ser varchar. E varchar ocupa muito espaço. Às vezes você vai salvar, por exemplo, a idade da pessoa que está respondendo o formulário, você põe varchar. Varchar, você está armazenando ali 2048 bits. Então, essa é uma outra coisa. O Firebase, ele é muito legal, mas ele é algo para você testar uma ideia. Ele é um POC. E o Faisal, ele acabou fazendo a primeira versão e botou ela já no Firebase e estava disponível para todo mundo. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, houve uma matéria na RIC+, foi a primeira matéria que saiu, ele teve um aparecimento na mídia e um aumento do número de acessos gigantesco. Para cada um desses acessos, ler sempre todos os dados do banco de dados. Cada vez que a pessoa preenchia, o dado ia para o banco de dados, próxima vez que fizesse um refresh, era buscado todos os dados que já existiam, mais esse novo registro. E apareceu na mídia. Então você imagina que ele teve muitos acessos. Com isso, houve um esgotamento da free tier. Ele acabou esgotando. Ou seja, o protótipo dele teve uma duração de 2 semanas. Na primeira semana, esgotou o número de requests. A segunda semana era simplesmente, e aqui onde eu acho legal é o seguinte, e por isso que eu falei, até pausei um pouco para falar deles, tá? O Firebase foi legal porque o Faisal ele entrou em contato com eles e ele explicou qual que era a ideia do projeto e eles ajudaram e mantiveram a aplicação no ar mesmo tendo esgotado a primeira camada que eles tinham de valor free. Então, eu achei muito legal isso, por isso que eu comentei um pouco deles. Mas, enfim, o Faisal, ele percebeu que ele precisava de ajuda, porque, poxa, ele botei o sistema, ganhou, engrenou, apareceu na mídia, a galera tá acessando, mas eu estourei a minha quantidade free, eu não tenho dinheiro para bancar, o que eu faço? Bom, ele conseguiu uma parceria com a Gbit. A Gbit é uma empresa de desenvolvimento de Curitiba, que é parceira da Cloudster. Cloudster é uma empresa também de Cloud Solutions em Curitiba, que por sua vez é parceira da AWS. E entre uma que conversa com a outra, foi e gerou-se a primeira versão. A primeira versão foi algo que foi desenvolvida pela Gbit e a Cloudster em parceria acabou conseguindo créditos na AWS para a primeira versão. Então, quais eram os desafios agora da primeira versão, por assim dizer? Foi um entendimento entre empresa e cliente, porque o Faisal precisava passar para eles exatamente qual que era o sistema. E a gente sabe que, na nossa área de informática, isso é chamado de coleta de requisitos. E a coleta de requisitos, se você não colhe corretamente na primeira vez, vocês sabem o que acontece. Lá para frente tem todo o refactoring de não entendi o que o cliente falou e assim por diante.
Então é bem complicado. Então eu considero isso como um desafio, onde ele precisava passar isso para a Argbit e a Cloudster. No caso, eles ofereceram, por conta da Cloudster ser parceira da AWS e a gente ter conseguido aqueles créditos, houve uma migração de cloud provider, né? Então a gente saiu do free, que não era mais free, na verdade já tínhamos estourado a free, mas estávamos sustentados, por assim dizer, pela Firebase. Houve uma migração para a AWS, com os créditos que eles ofereceram. Eles precisavam fazer isso com muita rapidez, porque a Firebase já tinha estourado, ou seja, o prazo era extremamente curto. Tá lembrando alguém? Se alguém aqui já trabalha na área da informática, sabe como é que é isso. Coletar requisito com o cliente, migração gigante, e ainda tem que fazer rapidamente. Lembra algo? Pois é, me lembra muitas histórias. Mas enfim. E aí também precisávamos eliminar o limite da infraestrutura, né? Que era justamente essa migração do Firebase para o AWS, porque nós tínhamos um limite de infra. E eles precisavam fazer algo que removesse a pressão do banco de dados, porque cada sessão ia lá e lia todo o banco de dados de volta. Bom, o que eles fizeram para resolver esse problema? O que eles fizeram, esse é o stack que eles utilizaram. Eles reutilizaram o core do HTML e CSS que o Faisal tinha feito, porque o Faisal tinha feito um mapa muito legal. E é isso que atraiu a mídia, e foi isso que atraiu os vários usuários que entraram e destruíram a camada free que existia. Então, o que a empresa fez foi basicamente colocar tudo para a AWS e colocou um framework back-end JavaScript. Que esse framework back-end JavaScript ajudou e muito. E vocês vão ver já por que ajudou. Mas basicamente eles mantiveram ainda o OpenStreetMap e o Leaflet para botar as bolinhas no mapa. Bom, avançando mais um pouco, qual foi o resultado dessa primeira versão? O resultado deles foi, eles precisaram fazer algo extremamente rápido, certo? Que eu coloquei aqui, ó, eles precisavam rapidez de desenvolvimento. Quando você precisa de rapidez, você tem que pecar em algum lugar. O problema acabou recaindo, como a maioria dos softwares que a gente tem, UI e UX. A experiência do usuário, do meu ponto de vista, não estava muito boa. Uma outra coisa que aconteceu era a seguinte, a primeira versão acabou, foi finalizada, não houve uma continuidade por parte da parceria que existiu aqui em continuar uma melhoria, uma manutenção, algo mais, assim, evoluir o produto. Foi basicamente do tipo, eu vou te ajudar, terminei, tá aqui, tá funcionando, mas eles são uma empresa, eles têm clientes, eles precisam sustentar, então é normal, isso acontece. Mais uma vez, desafios de um projeto voluntário. Então, houve uma ajuda, porém não houve a continuação daquela ajuda, por assim dizer. Mas eles ajudaram muito. O sistema foi migrado para a AWS, houve uma definição de banco de dados, não ficou tudo mais em Varchar. Houve uma rotina de exportação de 2 vezes ao dia dos dados. Então, aqui foi a grande sacada. O que matou a free layer aqui que a gente tinha era porque não existia back-end, gente. Era tudo front, banco de dados direto. Eu utilizava Firebase para host, deploy e banco de dados. Mas não tinha back-end, acontecia o quê? Lia sempre todos os dados do banco de dados. Então o que foi feito? Foi criado uma rotina de exportação de dados, que aqui eu estou dando, por exemplo, isso aqui é legal porque é um case que vocês podem enfrentar mais para frente. Vocês podem ter uma rotina que está, por exemplo, você tem uma rotina que é muito grande, né? Ela está carregando, está estourando a memória do teu servidor. Você tem algo que busca, sei lá, não sei qual que é a linguagem que vocês programam, eu particularmente programo mais em Java, e volta e meia eu estouro a memória da JVM. Por quê? Porque às vezes eu faço uma rotina que eu acho que o meu computador vai aguentar, só que a quantidade de dados aumenta tanto e exponencialmente tão rápida que eu não calculei isso. Quando eu fiz o GET, busquei mais registros do que eu podia comportar na minha memória. Então, isso aqui, mais uma vez, é o tal é um design pattern, mas, vamos dizer, utilizei o dividir para conquistar. Então, eu dividi. Não faço mais toda a leitura do banco de dados toda vez que o usuário lê.
Não, agora eu exporto 2 vezes ao dia um arquivo, e esse arquivo vai conter as coordenadas dos pontos no mapa. Então, qual que é a parte ruim? Alguém consegue pensar na parte ruim desse tipo daqui? Vamos lá, quero ver alguém no chat, que só tô falando aqui, não vai ficar maçante essa daqui. Preciso um pouco do engajamento de vocês aqui, pessoal. Qual que é o problema disso aqui? Exatamente, Thiago, perfeito. Demora para atualização. Você tem a rotina de 2 vezes ao dia. Então, ou seja, a cada 12 horas só que os dados vão ser atualizados no mapa. Isso é complicado. A pessoa acabou de preencher, a pessoa quer ver o pontinho dela lá. E aí, bom, mais para frente a gente resolveu. Mas, por enquanto, é isso aqui que deu. Melhor do que era antes em pontos de que a gente consegue pelo menos atualizar e tirar toda a pressão do banco de dados, que toda vez ficava lendo, porém ainda não era o ideal, mas tudo bem. Houve uma migração, então, para um banco transacional, porque lá no Firebase, a gente estava utilizando o banco real-time deles. Aqui já migrou para MySQL, houve uma migração para um cloud provider com escalabilidade, isso aqui é muito importante, né? Projeto crescendo, você estava numa camada free do Firebase, você não tem nodes, você não tem um cluster, você não tem um sistema distribuído, você tem um sistema deployado. Acabou. Teve mais requisições do que a tua máquina vai aguentar, você vai derrubar o teu sistema. Um ataque de DOS derruba o teu sistema. Um ataque de DOS na Amazon dificilmente derruba, a não ser que os caras sejam bem parrudos. Mas enfim. E principalmente, eles conseguiram, o Pfizer conseguiu, por conta da GBIT e da Cloudster, um apoio financeiro para o projeto, que não veio propriamente dito em dinheiro. Ele não recebeu dinheiro, mas ele recebeu créditos na Amazon, que ele poderia utilizar. Ok. Então aqui a gente começa a criar uma relação de parceria. Houve um parceiro, os 2 primeiros parceiros foram a GBIT e a Cloudster. Aí agora vem a minha parte, né? Onde eu entro na história? Bom, o Faisal estava lá, tinha a parceria da GBIT e da Cloudster, só que como eu comentei lá atrás, os parceiros, eles tinham uma falta de disponibilidade. Eles já fizeram a parte deles, né, por assim dizer, ajudaram muito, mas, poxa, é um projeto voluntário, eles não estão recebendo dinheiro por isso também, e eles têm cliente, eles têm que manter, o Brasil está no meio de uma pandemia, sofrendo economicamente, politicamente, enfim. Então, o que vai acontecer? Aí o meu primo, que conhece o Faisal, pegou e mandou uma mensagem para mim bem assim: tá fazendo o quê? Tá a fim de salvar o mundo? Aí eu pensei, poxa, salvar o mundo é interessante. Como que eu posso fazer? Me interessei pela ideia, conversei com o Faisal, gostei. Falei, beleza, vamos nós 3, vamos tentar ajudar, vamos tentar resolver. Então, eu, meu primo e o Faisal. Então, a primeira coisa que eu olhei e falei, poxa, a gente precisa fazer algo melhor é na UI e na UX. Os parceiros, infelizmente, não tinham mais disponibilidade para dar continuidade. Eu não tinha acesso ao código-fonte. O sistema estava ganhando extrema visibilidade na mídia e vários acessos diários. Mas o Faisal queria melhorar o sistema. E eu também achei que tinha muita melhoria. Porém, era interessante isso. Como saía na mídia, todo mundo via a reportagem e todo mundo entrava no site. Mas a quantidade de retorno de usuário era muito baixa. Ou seja, a gente não retia o usuário como um cliente, por assim dizer. A gente, simplesmente, eles acharam legal, preencheram, porque estava na mídia, e assim foi. Então, isso aqui indica muito que existe uma falha aqui, ó. Se você tem um site legal e, pô, a informação que a gente tinha era extremamente importante e coerente, mas se a UI não tá legal, a pessoa não vai acreditar na ideia. Então, o desafio estava aqui. E esse daqui era o causador. Ou melhor, o desafio estava aqui e esse aqui era o causador. Aí eu também tinha um provedor cloud restrito. Eu não tinha liberdade para sair de provedor cloud, sair mudando. Não, vamos para Google, não, vamos para DigitalOcean, vamos para qualquer outro. Não. Por quê? Porque existiam uns créditos que é a primeira vez que a Cloudster conseguiu através da AWS. Enfim, esses eram os desafios que eu tive. Qual foi o resultado que eu obtive a partir do momento que eu entrei? Bom, eu coloquei aqui alguns dos pontos principais que definem a etapa da reestruturação. Foi basicamente uma mudança de stack tecnológico e coffee and code. Tipo, sentar
na cadeira e codificar. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, no outro dia, 8 horas da manhã, 9 horas, estava em pé para o trabalho normal, que eu ainda tinha que manter o trabalho normal, e o Faisal me acompanhando nisso, e meu primo também, e nós 3 ali, ó, na pegada. Então aconteceu o quê? O time de desenvolvimento era formado por 2 pessoas, eu fazendo back-end e o Faisal fazendo front-end. Eu não tinha conhecimento de AWS, conheço as tecnologias, mas conhecer a fundo o Cloud Provider não conhecia. A gente tentou fazer este cara daqui melhorar um pouco através de uma rotina de envio de e-mails, e eu consegui buscar dentro da TOTS Labs um integrante para o time que era o nosso UX. O nosso UX da TOTS Labs não é brasileiro, mas se interessou pela ideia e falou, vou ajudar vocês, vou tentar desenvolver um UI legal para vocês. Com isso, eu comecei a fazer umas pequenas mudanças. Primeira, eu botei o código-fonte no GitHub. Falei, pô, não tenho acesso ao código-fonte da outra empresa, como é que eu vou fazer? Bom, eu literalmente, por isso que eu botei aqui, ó, que eu voltei a estaca 0.5. Por que 0.5? Porque o mapa e os pontos a gente ainda ia reutilizar. O back-end não ia utilizar em nada. Então, comecei tudo de volta no GitHub do zero. Eu criei uma rotina de exportação de dados a cada 15 minutos. Achei que não tinha pressão no banco de dados a cada 15 minutos, estava de boa, então ia. Eu comecei a normalizar os dados no formato GIL, JSON, e assim a gente terminou a nossa etapa de reestruturação. Qual foi o stack que eu utilizei para essa etapa de reestruturação? Continuamos com HTML e CSS, continuamos com a AWS, claro, a gente tinha crédito lá, por que ia mudar? Eu introduzi o Java no lugar do Backbone, JavaScript, que eles tinham feito. Começamos a utilizar GitHub. No front, continuamos OpenStreetMap e Leaflet. Aí, as rotinas, eu utilizei o Quartz para fazer o agendamento das rotinas. O nosso UX utilizou o Figma para fazer os protótipos. E a gente começou a botar o Analytics para conseguir controlar a quantidade de usuários que estavam realmente vindo e retornando ao sistema. Porque, como eu comentei, a gente tinha muitas pessoas entrando, preenchendo, nunca mais voltava. A maioria era formulários novos. Bom, os parceiros, então, eu já meio que grey out aqui, meio que acinzentei um pouco a GBit e a Cloudst. Agora a gente foi para a próxima fase, pessoal. Por quê? Porque isso aqui, uma vez que a gente terminou, o sistema ficou rodando legal. E estava rodando bacaninha por um tempo. Qual eram os desafios agora que a gente precisava para crescer? Bom, a gente precisava, eu e o Faisal, a gente parou e começou a conversar. Cara, a plataforma tá legal, tá com UX, UI bacaninha, a gente pode melhorar, mas já tá bacaninha, melhor do que tava. Mas a gente estava muito forte em Curitiba e regiões metropolitanas, região metropolitana, mas a gente não estava atingindo o Brasil, a gente queria atingir o Brasil. Como que a gente poderia fazer isso? Bom, eu sou um zero à esquerda em marketing, eu sou um zero à esquerda em design, muito menos em relações públicas e nada de conhecimento legal. Assim, eu sei registrar uma ideia, acabou. Só isso que eu sei. Mas a gente precisava disso, porque a gente estava coletando informações médicas, endereço, plotando no mapa, enfim. Então a gente precisava aumentar o time. Então a fase de crescimento foi uma fase de crescer o time. Foi uma fase para a gente definir ferramentas e processos, porque uma coisa que também pode atrapalhar muito é quando um time cresce rapidamente e você não tem nenhum tipo de ferramenta ou processo para controlar. Então a gente precisava definir isso, a gente precisava procurar parceiros, porque a gente não ia sair. Quem que era eu e o Faisal? E meu primo? Ninguém. A gente precisava procurar parceiros de nome que pudessem elevar o nome do projeto. Esse daqui é uma busca, é a história sem fim, né? Melhorar UI e UX. Isso nunca acaba, mas enfim. E principalmente a gente precisava ganhar a confiança da população através do UI bonito, UX, User Experience bom. A gente precisava de divulgação e bato UI e UX, eu não coube aqui para pôr. E aqui eu tô deixando umas frases, eu quero ver se o pessoal tá lendo essas frases. Depois eu vou voltar só para ler algumas frases aqui, mas enfim, não vai ser agora, vai ser depois. Então, na etapa de crescimento, a gente realmente... O time cresceu, gente, foi uma coisa linda,
maravilhosa de se ver. O nosso time saiu de 3 pessoas para 25 pessoas nessa etapa de crescimento. Com uma ajuda muito grande, que eu vou comentar depois quando a gente chegar na parte de parceiros. Eu só quero ver a Ana tá escrevendo. Ela deve estar respondendo a pergunta. Então, o nosso stack agora mudou. Teve algumas coisas que entraram aqui. Então, HTML continuou, AWS continuou, o Java, GitHub, OpenStreetMap, Leaflets, o Quartz. O SendGrid entrou. Mas SendGrid não é uma empresa, Reni? Eles são parceiros? Não, eles não são parceiros. Porém, a gente utilizou eles para fazer envio de e-mails. Então, se vocês quiserem uma solução de envio de e-mail, já souberem, enfim, vem a SendGrid aqui, ok? Mapbox. Depois eu vou explicar por que a gente pegou a SendGrid, porque algum de vocês... com licença. Desculpa. Algum de vocês pode estar pensando, poxa, mas a AWS não envia e-mail? Por que vocês pegaram outro envio de e-mails? Eu vou explicar. Mapbox foi assim, show de bola, para mostrar os pontos no mapa, ajudaram muito. O Figma continuava sendo utilizado pelo nosso UX. O Trello para controle Kanban. O Slack para ferramenta de comunicação. Esse foi algo que eu sofri. Por quê? Porque no Brasil, bom, eu também sou brasileiro, mas enfim, a gente faz tudo via WhatsApp, né? A gente não, praticamente, um projeto voluntário não utiliza mais ferramenta colaborativa de comunicação, é tudo WhatsApp. E eu não gosto. Para trabalho, o WhatsApp para mim não é legal. A não ser que você seja um canal de vendas. Então foi difícil transportar todo mundo do WhatsApp para o Slack, mas eu consegui. É uma batalha bem dura. E o Analytics continua lá. Teve algo que ajudou a gente 1001%. Foi criado pela gente? Não foi. Mas surgiu uma fake news. Talvez alguns de vocês devam ter recebido, se vocês estão na região de Curitiba, principalmente. Que é o seguinte: sistema da Celepar mapeia áreas de coronavírus no Brasil. Gente, num primeiro momento, a gente ficou muito bravo. Porque tava o time de 25 pessoas ralando duro, mas duro mesmo, para esse sistema sair, e vem dizer que o sistema foi feito pela Celepar. Aí todo mundo ficou bravo, mas enfim, ajudou muito a gente. Por quê? Porque o pessoal conhece a Celepar. O pessoal entrava no sistema por conta da Celepar e chegou no WhatsApp de todo mundo, praticamente de Curitiba. Isso deu tração pra gente, por mais que era uma fake news. Depois saiu o release notes da Celepar dizendo que eles não participaram, porém eles apoiam a ideia, saiu o release notes nosso, mas enfim. Qual foi o resultado da etapa de crescimento? Tá? A gente teve problemas. Qual o problema? Principal, nessa etapa foi onde se gerou a maioria dos problemas, tá? Eu botei crescimento, mas na verdade foi quando a gente enfrentou o nosso doomsday. Porque houve uma falta de comprometimento do pessoal da área técnica. É difícil, gente, achar pessoas na nossa área de informática com um comprometimento num projeto voluntário. É muito difícil. Então, nós tínhamos o nosso UX. O nosso UX estava bem comprometido, ele fazia tudo bonitinho. As pessoas que estavam ajudando no UI, eu estava sozinho no back-end, mas a gente tinha pessoas ajudando no UI. Vou terminar isso amanhã, não entregava. Vou terminar depois de amanhã, não entregava. Vou terminar na sexta, não entregava. Houve uma falta de comprometimento. Eu entendo o lado deles, eles têm trabalho, família. Assim como foi um desafio pessoal para mim, também foi para eles. Mas eu vou botar isso aqui como um dos itens que mais contribuiu negativamente para o projeto. Houve uma alta visibilidade e número de acessos. A gente teve mais de 1 milhão de requests. A gente teve 1.300.000 requests em um dia. Sabe o que isso fez? Por conta de uma falha da arquitetura minha. Alguém aqui conhece o CloudFront? Vou esperar uma resposta bem rapidinho só. Se alguém dizer que não, eu já continuo. Se alguém dizer que sim, vou dar uma pincelada. Não, ok. O CloudFront, pessoal, é o que serve o front-end no AWS, tá? Esse cara, o nosso front-end, ele estava tudo num bucket, numa pasta dentro da Amazon. E o CloudFront, ele servia a pasta de forma estática. Acontece o seguinte, existe um preço para isso. E, no meu ponto de vista, o preço era baixo.
Só que a gente teve 1.300.000 acessos. A gente passou 3 semanas não tendo problema. Saiu a fake news da Celepar, a gente teve 1.300.000, desculpa, falei acessos, 1.300.000 requisições em um único dia. Ler os arquivos daquela pasta, o CloudFront cobrava, acho que era 2 centavos por requisição, 2 centavos por não sei quantos megas, por 100 megas transferidos, algo assim. E lembrando, nós tínhamos o arquivo, né? O arquivo que populava o mapa, o arquivo de pontos. Em resumo, em 3 dias de mais de 1 milhão de requisições, a gente teve uma conta estourou o nosso crédito na AWS e botou a gente negativo $2.000 na Amazon. Pois é, uma falha da arquitetura, por eu não ter calculado o preço disso, eu não sabia. Simplesmente saiu a fake news e a gente saiu de, 10.000 requisições para 1.300.000 em um dia. Qual que é a parte boa? O sistema não caiu. A escalabilidade, ficou show de bola. O preço não foi muito bom. Existe uma falta de entendimento dos usuários gigante. A gente tinha uma chuva de e-mails dizendo, vou processar vocês, porque tem um ponto perto da minha casa, meus amigos não querem mais vir na minha casa, porque tem um ponto do lado da minha casa. Era comerciante mandando e-mail pra gente, dizendo, vocês estão acabando com o meu negócio, porque tem ponto perto do meu negócio. Existe uma falta de entendimento do que a nossa plataforma visava proporcionar, que era complicado, tá? Bom, quando chegamos no 2.000 negativos, a gente mandou e-mail para a Amazon, a gente tentou... eu estou falando de desafios arquiteturais, tá, pessoal? Tudo isso a gente enfrentou no projeto e vocês podem vir a ter esse tipo de problemas também. Então, vou mostrar o que aconteceu e como que a gente saiu disso. Então, por exemplo, além dessa falta de entendimento dos usuários, houve um congelamento dos envios de e-mails, que era quem fazia os usuários voltarem para a gente. Por que houve esse congelamento? Porque quando a gente chegou nos 2.000 negativos, a gente entrou em contato com a AWS e, basicamente, a gente falou, olha, nós tínhamos um crédito com vocês, nós gastamos, extrapolamos, e agora estamos com 2.000 negativos. E nós somos um time de voluntários, nós não temos dinheiro nisso. Então, a AWS falou, olha, vou ver o que eu posso fazer. Só que nesse vou ver o que eu posso fazer, o sistema ficou off, o sistema não funcionava mais. Então, houve um congelamento do envio de e-mails e eu precisei buscar uma alternativa fácil e rápida de botar o sistema no ar. Foi aí que eu achei o Vercel. Para quem tiver interessado, dá uma pesquisada lá, é muito legal. Se você tem um projeto front-end, você pode deployar o teu projeto front-end numa URL que eles te dão, botar um host, eles fazem o deploy para vocês direto do GitHub, direto do repositório, você não tem que se preocupar em nada. Mas enfim, conseguimos novos integrantes, então o que está em roxo são coisas boas que aconteceram como resultado dessa fase. Conseguimos novos integrantes e parceiros do projeto. Fake news ajudou a gente de certa forma, por mais que matou aqui, não era culpa deles. E conseguimos uma alternativa barata de conseguir manter o sistema no ar. Esse foi o resultado da fase de crescimento. Aqui eu pensei, acabou pra gente, porque a gente está com 2.000 e poucos negativos, conta na AWS congelada, a gente não enviava e-mail, não tinha mais nada, a gente só tinha o site no ar com os pontos, mas a gente não coletava mais formulários, porque não tínhamos mais processamento. E o pior de tudo é que a gente caiu exatamente quando a gente estava na alta. Para se recuperar é complicado. Mas enfim, fora a falta de entendimento dos usuários, né? Quantidade de gente que vai processar vocês. Eu sou policial militar, mandaram e-mail, eu sou policial militar e vou atrás de vocês porque vocês estão botando ponto na nossa casa. Enfim, teve muita questões dessas. Graças a Deus não tínhamos um time legal, que a gente estava bem. Nós tínhamos uma política de privacidade e um termos de uso. Pelo amor de Deus, gente, se vocês um dia forem desenvolver um sistema, tenham uma política de privacidade e termos de uso. Se vocês coletam informação do usuário, nunca coloquem 100 no sistema que vocês coletam usuários, dados do usuário, seja ele e-mail, número de telefone, qualquer coisa, idade, sexo, qualquer coisa. Por favor, tenham termos de uso e uma política de privacidade. Senão vocês podem literalmente sofrer processo. Tá? E antes de a pessoa submeter aquilo, vocês validem
que ela marcou que li concordo com todas as regras. É chato, mas tem suas vantagens em ter. Ok? Então, esse foi o resultado da etapa de crescimento. Eu achei que a gente tinha acabado. O sistema não coletava mais dados, estamos devendo $2.300 para a Amazon, os usuários, alguns deles xingando a gente, tinha e-mails legais também, mas a maioria era tem ponto perto da minha casa, enfim, sei lá o quê. Bom, aí aconteceu algo muito legal, tá? Que foi o seguinte, a Cross foi a nossa primeira parceira, e a Cross foi quem nos ajudou a montar aquele crescimento do time que eu comentei aqui, ó, novos integrantes e parceiros. A Cross nos ajudou em muito, que eles fizeram uma live, eles são uma empresa de recrutamento, tá? E eles fizeram uma live com as empresas que eles atuam e com os trainees que eles atuam. Eles são uma empresa de trainee, recrutamento de trainee. E com isso, ajudou muito a gente. A empresa que eu trabalho, TOTUS Labs, falou, olha, se vocês quiserem reabrir a conta da Amazon, reabram. Eu banco vocês, eu ajudo vocês financeiramente. A Mapbox foi uma empresa que veio para... vocês estão fazendo OpenStreetMaps e leaflets, e toda a carga vocês sempre têm que ler da Amazon. Pode deixar a carga com a gente, eles falaram. Manda os dados para a gente plota o mapa, o cliente só renderiza. Então, todo o custo que matou os $2.300 da gente era ficar lendo o arquivo que eu exportava a cada 15 minutos. Eu comentei aqui que eu exportava aqui o arquivo a cada 15 minutos, só que cada um dos usuários que entrava no nosso site lia esse arquivo, certo? E ler esse arquivo tem um preço. O Mapbox falou, manda o arquivo pra gente, eu acoplo esses dados no mapa e o cliente só carrega o mapa já com os dados. Vocês não precisam ficar mais lendo o arquivo do Amazon Bucket. Isso ia acabar com o nosso custo. Que digo, ia matar aquilo que fez que a gente extrapolasse. Então, essa parceria aqui foi... Meu Deus, foi a salvadora. Ela e a TOTUS, que por sua vez falou, se vocês quiserem continuar, como é que a gente ia continuar? Por mais que a Mapbox dissesse que a gente poderia continuar, a gente ainda tinha 2.300 de dívida. A TOTUS falou, a gente te ajuda. A B. Brown veio para ajudar a gente na parte de divulgação, também foi legal. E a Unimed Curitiba foi uma empresa que resolveu dar uma ajuda, uma contribuição financeira. A gente tinha lá o PicPay no nosso site, o Vaquinha, para o pessoal doar, mas por mais que a gente conseguisse essa contribuição e o dólar na disparada que estava, era difícil de você angariar $2.300. Então, essas empresas ajudaram demais aqui. E a gente conseguiu voltar. Mas a gente voltou, entre aspas, por quê? A gente caiu na alta. Quando você cai na alta, é complicado. Um monte de pessoa reportando em fóruns. Tentei acessar, não tá. Derrubamos o sistema, que sistema fraco, blá, 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 blá. Ninguém derrubou o sistema. O problema foi financeiro. Literalmente, a gente derrubou o sistema. Porque a gente chegou numa conta negativa de 2.300 e a gente falou, olha, não dá pra gente arcar com isso. A gente deixasse no ar, para quanto que ia? Mais 1.300.000 requisições no outro dia? Ia para quanto isso? Então a gente matou o sistema, por assim dizer. Aí a gente passou por uma próxima fase, então a gente resolveu voltar. Beleza, vamos voltar. Maravilha. Não temos mais o custo por conta da Mapbox, a TOTUS Labs vai ajudar, vamos voltar. A gente ainda precisava engajar mais o time de desenvolvimento, tava muito fraco, tipo, o UX avançava, mas a gente não avançava na nossa UI, não saía a nova UI. Então, esse foi um desafio recorrente, extremamente recorrente. Um outro desafio que eu tive era, vamos agora tentar manter que a plataforma sempre esteja ativa e rápida. Né? A gente derrubou a plataforma por uma semana, e isso custou muito pra gente. Então, eu trabalhava no back-end em prol disso daqui, sempre. A gente utilizou o GitHub Actions para fazer toda a automatização do deploy da nossa plataforma. Então, era muito legal, gente, porque eu fazia um commit, eu fazia um push, o GitHub Action já rodava, ele ia e deployava a minha aplicação automaticamente lá na Amazon e atualizava tudo que precisava ser atualizado lá. Tudo utilizando o GitHub Actions. É muito legal. Primeira vez que eu utilizei foi agora. Até porque é novo, né?
Só que a gente tinha vários desafios. Quando a gente estava na etapa de estabilidade, a gente teve vários desafios. Uma delas, e a principal, foi concorrer com uma mudança de cultura. O Brasil estava mudando a cultura. O Brasil estava numa cultura de abertura do país. Como que a gente ia concorrer com isso? Quando a gente começou, lá que meu primo mandou mensagem para mim, eu me juntei no sistema, era março. Estava no início no Brasil, por assim dizer. Aqui, eu já estou falando, a gente foi cair, foi em julho, quando a gente caiu. Aí, quando a gente voltou, já era agosto, por assim dizer. Então, o Brasil já estava numa outra cultura. Mas no início, a nossa ideia deu tão boa, gente, antes da gente chegar nessa etapa de cair, que teve empresas que chegaram para a gente, queriam fazer parcerias com a gente, porque eram empresas que, por exemplo, que não podiam parar, que tinham... Vou dar um exemplo. Você tem uma empresa e você precisa entregar produtos, certo? Você quer proteger as pessoas que estão no caminhão entregando o produto, né? Seja ele, sei lá, empresa de mudança, que ainda precisavam ficar abertas. Empresas de mudanças que vinham, queriam se apoiar na gente. Olha, deixa eu ver o mapa de vocês para eu ver se a área onde meus montadores ou meu motorista está indo é uma área de alto risco do coronavírus. E a gente ganhou muita nas reportagens, muita mídia. Bom, saímos em muito lugar. Graças a Deus, saímos em muitos lugares. E a plataforma bombou. Literalmente, a plataforma foi um sucesso, do meu ponto de vista. O resultado da etapa de estabilidade, que já foi quando a gente voltou, foi, mais uma vez, esse item aqui, a reabertura do país, meio que... Desculpem, a Siri tá meio doidinha aqui. A reabertura do país meio que foi um complicador extremamente alto, porque antes todo mundo queria saber, poxa, eu vou no mercado da esquina, tem muito vermelho, eu posso ir no mercado do vizinho, por exemplo, do bairro vizinho, que não tem tantos pontos vermelhos. Mas depois que o país começou a ser reaberto, aí já o pessoal tava mais ou menos, eu vou sair, vou usar máscara e acabou. Então, o mapa não tinha mais utilidade, por assim dizer. A conta de envio ficar congelada, a gente perdeu muita gente que poderia ter voltado. Nós somos um projeto sem fins lucrativos e a gente não lucrou $1 com isso daqui. R$1 que seja. Porém, ainda tiveram novos parceiros que entraram. Nesses novos parceiros é que eu comento a questão do SendGrid. Que é aquele cara lá que eu comentei, mas a Amazon não envia e-mail? Sim, a Amazon envia e-mail. Mas, cadê o SendGrid? A Amazon envia e-mail, mas a nossa conta estava congelada. Então a gente precisou utilizar essa como alternativa de saída. E foi muito boa, tá? E aí, no final, a gente teve apoio, para a gente voltar, a gente teve apoio de todas essas empresas aqui. Foi muito legal. É muito legal você ver como projeto formado por brasileiros para o Brasil, empresas internacionais dando apoio. A New Relic ajudou muito na questão de para a gente conseguir identificar alguma falha de sistema. A Twilio deu um valor em dólares numa conta para a gente utilizar. A Google ajudou, o Google Maps deu um valor em créditos para a gente fazer as requisições de busca por CEP, busca por endereço, requisições de busca no mapa. Foi muito legal. A Mapbox eu já comentei com vocês. A Cross ajudou a conseguir os parceiros. TOTS Labs ajudou no momento financeiro nosso e a B. Brown, que ajudou na divulgação. A Microsoft, quando a gente já estava no final, eles chegaram para a gente e falaram, olha, se vocês tiverem problema na AWS, vem para cá, a gente hosteia vocês, de graça. Vem para cá totalmente. Então, achei muito legal isso daqui. A gente acabou não migrando, porque o país já estava em outro momento, mas, enfim, botei aqui porque acho legal o que eles fizeram, tá? E, para concluir, o que eu tiro desse projeto, tá? Projeto voluntário, mais uma vez. Existe muita falta de comprometimento de alguns participantes. 90% do nosso time estava comprometido, mas 10%, principalmente 10% na área técnica não comprometido, afeta em muito o projeto. E eu não vou julgar eles de forma negativa, não, gente, não dá para julgar. É projeto voluntário, cada um dedica o que pode de tempo, mas é complicado. É um dos problemas de projeto voluntário.
Pessoal, eles não têm problema. Mas, projeto voluntário, esse é um dos desafios. Houve uma falta de conhecimento de cloud provider do meu lado. Eu não sabia o preço do CloudFront e acabou custando bem caro pra gente, né? 2.300 em 2 dias. Houve uma burocracia gigantesca por conta do cloud provider, onde a gente falou para eles, explicou qual era a nossa ideia, falou, a gente já sabe como corrigir, porque a gente tinha conseguido a Mapbox como parceiro, a gente falou para eles, por favor, perdoem a nossa dívida, ou nos dê um tempo para a gente conseguir pagar a conta, mas não congela a conta, não deixa que a gente precise congelar essa conta. Mas, enfim, a burocracia fez com que isso não acontecesse, a gente teve que ficar quase 2 semanas parados. Falta de entendimento por parte da população do que era a nossa plataforma, o que visava ajudar, que por sua vez é uma falta de UI e UX da nossa parte também. Falta de infraestrutura no país. A gente atingiu, gente, acho que foi 80, quase 90% do país. Mas existem regiões no Brasil onde a internet ainda é muito difícil o acesso. A gente atingiu isso. A reabertura do país foi algo que foi bem difícil para a gente. E eu pessoalmente ajudei muito aqui, num projeto chamado Pina Rocinha, que achei legal. Uma coisa, esse já é o último slide. Uma coisa que o criador do projeto falou foi o seguinte: se a nossa plataforma ajudar a salvar uma vida sequer, alguém que não foi numa área de alto risco, para mim já valeu todo o esforço. E eu concordo com ele, sabe? Noites que a gente virou o time inteiro, noites que o time inteiro virou, tudo mais. Se a gente ajudou a salvar uma vida, valeu. Essa é a nossa remuneração. Agora nós estamos numa fase de finalização, onde todos os dados e análise médico dos dados, mais de 400 mil respostas únicas que a gente recebeu, nós já fizemos papers e agora estamos tentando submeter para jornais científicos médicos para ver se a gente tem a publicação do resultado dos nossos dados. E é isso. Eu tinha visto que a nossa é 1h15, eu planejei ficar 1 hora. Era 1h15 se fosse algo mais dinâmico. Eu vi que sempre era 1 ou 2 só que respondiam, então não foi muito dinâmico. Mas agora eu vou deixar aberto uma pergunta, não sei se a questão seria terminar às 5 mesmo. Eu posso deixar, tô aberto, tô aqui, gente. O que vocês conseguiram, não entenderam, ou tem alguma dúvida, ou ficou algo que vocês queiram comentar? Primeiro, só agradecer a palestra, foi muito boa, achei muito legal, muito interessante ver tudo isso. Daí, só antes de a gente passar para as perguntas, só lembrar, ainda quem não preencheu o formulário de presença, preencher, por favor. E daí podem mandar perguntas aqui no chat do Discord ou no chat da Twitch, que a gente vai repassar aqui também. Mas foi, assim, eu achei muito legal a palestra, foi muito interessante saber de tudo. Obrigado. Legal que você tinha acessado o site e não conhecia. A história é interessante e é bem desafiadora mesmo. Eu até comentei do Vercel, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho o que o Vercel faz. Então, por exemplo, eu tenho lá no GitHub, quando você vê a aplicação em si, você não imagina o quão trabalhoso foi por trás. Bem trabalhoso mesmo. Então, por exemplo, esse aqui é o GitHub que eu criei da plataforma. Aí, por exemplo, aqui está toda a parte do front-end do nosso projeto. Então acontece o seguinte: você pega o Vercel e você aponta para aquele repositório do GitHub e ele automaticamente, qualquer coisa que você crie lá e modifique, ele já faz o deploy, ele gera um domínio para você e você pode acessar em real time a tua aplicação como seria deployada mesmo. E esse daqui era a nossa aplicação, era o mapa com os pontinhos.
Então, por exemplo, São Paulo, que é São Paulo, Curitiba, agora não tem mais muitos dados, porque a gente, enfim, tirou o site do ar faz um certo tempo, mas isso aqui estava tudo em azul, pessoal. O Brasil inteiro tinha preenchido, era bem bacana. E a questão do Vercel é isso. Qualquer alteração que eu fizer lá, vai aparecer aqui. Qualquer alteração que eu fizer no código-fonte, no HTML, no JavaScript, no CSS, ele automaticamente ia fazer o deploy para mim. E eu ia ter uma URL onde eu ia poder testar. Então esse é o Vercel para quem não conhecia. Olha, o Pfizer, bom, vamos falar por etapas. Ele ainda não está público, Thiago. Eu vou deixar ele público assim que eu remover as chaves do código-fonte, mas é que a TOTS Labs está me exigindo ultimamente, mas eu pretendo deixar público sim, porque essa é uma pergunta que você fez, Daniel, eu já respondo a tua pergunta, tá? Mas essa do Thiago é muito legal e eu gostaria muito de pedir para vocês o engajamento de vocês futuramente nisso, porque é um sistema, gente, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vocês imaginam o seguinte, Paranaguá está sofrendo com dengue, como eu comentei, certo? Agora, vocês imaginem se a pessoa pode vir aqui, ó, e começa a preencher dados de dengue, e você começa a popular no mapa quais são as áreas que mais focos de dengue tem. Por exemplo, chikungunya, zika. Para quantas doenças esta mesma framework que está aqui não poderia ser utilizado e ajudar autoridades públicas a mapear, a combater esse tipo de doença? Então, a minha ideia, sim, nós criamos um framework incrível por detrás dos panos para esta aplicação e pode ser reutilizada para qualquer coisa. Nós simplesmente temos o formulário que hoje em dia está baseado em perguntas médicas, né? Por exemplo, masculino, eu tô com 32. Aqui estou utilizando o Google Maps, que foi o parceiro que falei com vocês. Tá, tem... A API, justamente, eu estava removendo as chaves para poder deixar o repositório público, por isso que não está funcionando, não está conseguindo localizar o Google Maps. Mas você termina de preencher o formulário médico e você vai ter um mapa. Isso pode ser utilizado para qualquer tipo de doença, assim, doença que se propaga, que chega numa epidemia no Brasil. Eu acho muito legal. Então a minha ideia é deixar realmente público, tá? Eu só estou fazendo uma mudança para remover as chaves que a gente conseguiu com a Mapbox, com a Google Maps e enfim, que elas estão no código-fonte hoje em dia. Então, tentando fazer algo... Assim que eu tiver um tempo, eu vou deixar público e aí vocês vão poder acessar, tá? Daniel, voltando para a tua pergunta, peço desculpa. Com relação às etapas, o Faisal desenvolveu a primeira versão em uma semana. Isso para mim é uau. Alguém que não é da nossa área, realmente desenvolver a parte do front, botar no Firebase, conhecer, pesquisar essa ferramenta, foi uau. Ele botou em uma semana no ar. Essa versão ficou 2 semanas, sendo que uma deu problema. A primeira semana foi ok, teve a saída na mídia, acho que com 4 ou 5 dias. Aluno acadêmico da UFPR na RIC+. Acadêmico da UFPR cria a plataforma para mapeamento do coronavírus, da Covid a nível de bairro. Todo mundo começou a acessar, bom, a partir do 3º dia, 4º e 5º, o sistema atingiu a camada free. Aí o Faisal teve que entrar em contato com a Firebase, tentar pegar a ajuda deles, e ele conseguiu a ajuda da Gbit e da Cloudster, que em uma semana fizeram a primeira versão. Aí eu entrei. Quando eu entrei, eu precisei refazer do zero. Inclusive com não só tipo a Gbit e a Cloudster, eles reutilizaram o mesmo UI do Faisal. E eles fizeram um back-end de exportação de dados. No meu caso, quando eu entrei aqui, eu levei 1 semana e meia, acho que foi 1 semana e meia eu e o Faisal, onde a gente fez um novo UI com base no que o nosso UX tinha feito e toda a parte do deploy na AWS, da mudança para 15 minutos, do envio de e-mail, enfim, essa parte daqui levou 1 semana e meia. Daqui para cá,
houve uma fase de crescimento exponencial, que foi a fake news. A fake news aí ficou meses a gente controlando, fazendo pequenos ajustes e melhorando. A gente botou esta versão com 1 semana e meia. Meses a gente ficou nisso, aí a gente teve o boom da fake news, da Celepar. A partir desse boom, 3 dias a gente precisou derrubar o sistema, depois do boom. Isso em meses, a gente já está falando em final de julho, agosto, eu acho que foi. Aí a gente ficou 2 semanas, basicamente, somente no Vercel. Nesse cara aqui, botando o front-end para o pessoal acessar os pontos, mas sem back-end. Não tinha back. Por quê? Porque a nossa Amazon ficou congelada. E aí ficou nisso por mais 2 semanas, até agora, que faz 1 mês e pouco, a gente matou o sistema, porque o país reabriu, não tem mais nexo. Mas esse foi o tempo da criação. A criação em si, eu posso dizer que foi, tipo, 1 mês entre todas essas daqui. As 3 primeiras que foram as principais. Daí pra frente foi ajustes. Daniel, foi bem louco. As noites foram bem largas, assim. 5 horas da manhã ia pra cama, pra 8 horas tá em pé. Foi bem puxado. Exato, haja café. Eu sempre tô com a, minha, com a minha garrafinha térmica de café aqui e a minha garrafona de água, porque é bastante, é pesado. Nada, que isso, eu que agradeço. Oi, Ana, muito boa a tua pergunta. Se houve alguma dificuldade em usar o banco relacional para armazenar dados geográficos? Sim, a gente usou MySQL. Não houve. Não houve porque, assim, você pode salvar os dados no banco de dados em 2 formatos, né? Você pode salvar ele no formato de GeoJSON, só que por que a gente não salvou ele no formato de GeoJSON? Porque se você vê o arquivo GeoJSON, ele é um arquivo grande. Esse é um exemplo de arquivo GeoJSON. Ele é um arquivo grande. E a gente não queria salvar nesse formato daqui, por quê? Porque consome espaço. A gente estava economizando ao máximo bits e bytes de transferência. Então o que a gente fez? Eu simplesmente criei 2 colunas long e eu armazenei latitude e longitude no banco de dados. Eram 2 coordenadas apenas. Eu só salvava latitude e longitude. Por quê? Porque eu sabia o que eu queria printar. O GeoJSON você tem vários tipos. Você tem feature, você tem geographic, você tem rectangular, no type. Você tem, por exemplo, collection, você tem feature ou collection, né? Então, no caso, e aqui você tem rectangular, diagonal, você tem vários tipos que você pode definir. A gente não precisava salvar nada disso, porque tudo que a gente ia printar era sempre pontos. Então, a gente sabia que a gente ia fazer ponto, e a gente sabia que a gente ia ser do tipo feature. Então, qualquer informação que a gente precisava salvar, literalmente era latitude e longitude. E era só isso que a gente salvava. A gente recebia todo o endereço do usuário, para quê? Para a gente, através da API do Google Maps, processar, buscar a latitude e longitude, e somente salvar a latitude e longitude. Então, por isso que a gente não teve problema. A gente só tinha 2 colunas, lat, long. Espero que você tenha entendido. Por nada. Mais alguma pergunta, pessoal?
Não, Thiago. Depois que a gente botou o Mapbox, não, porque olha só, deixa eu só mostrar para você rapidinho como é que foi aqui. Eu acho que ainda tenho a minha conta ativa aqui no Mapbox. Ainda tenho ativa, ok. Então, o Mapbox, você pode criar o seguinte. Cadê? Você tem o design aqui. Ok, perfeito. Então, no Mapbox, a gente criou um mapa. Aqui está o mapa. Então, você define todas as cores, ó, você mapeia toda a cor que você quer. Então, a nossa identidade visual, ela era esse roxo, assim. Então, o nosso time de UX pensou ali. A gente chegou nessa cor do mapa, que contrastava bem com as bolinhas azul, amarela e vermelha dos pontos. E o Mapbox, a gente não precisava mais printar os pontos nele. Por quê? Porque o Mapbox tem uma coisa chamada tileset e dataset. Então, por exemplo, aqui com o tileset, quando você enviasse os dados, ele faz isso aqui, ó. Ele já preenche, ele põe nas coordenadas geográficas, aqui, ó. Ele já põe nas coordenadas geográficas os pontos. No final, quando você manda renderizar isso daqui, ele já renderiza, tipo, são duas coisas separadas, né? Então, o tileset, ele tem os pontos, e aquele outro que eu te mostrei anteriormente tem um mapa. Então, ele mesmo faz o overlap das informações. Ele pega os pontos, joga em cima do mapa, e tudo é renderizado do lado do servidor. Do lado do cliente, melhor dizendo, desculpa. Então, o cliente, ele vai fazer o download disso. E eu achei genial isso, porque assim, ó, você consegue enfiar o país inteiro cheio de pontos. Olha isso aqui, ó. Mapbox full data, no, tileset example. Olha, tileset não, dataset. Eu acho muito legal. Mapbox, GeoGSON. Aqui. Então, tudo isso daqui é feito pelo próprio Mapbox. E você pode habilitar cluster, que são as bolinhas, no caso, você pode deixar em ponto, ou seja, ele agrupa tudo para você, ele desagrupa para você, você não precisa codificar nada. Ele faz tudo para você em nível de mapa. Tipo, não é à toa. Tinha um exemplo aqui, que era tipo Even Bigger Data, que os caras tinham tipo... era São Francisco inteira cheia. Tipo, não é à toa que esses caras fazem o mapa de GPS da Porsche. Quando você vai acessar mapas no Facebook, é eles que estão por detrás dos mapas do Facebook. Lá quando aparece a miniatura de mapa no Facebook. Então, assim, esses caras são muito fortes. Eu fiquei muito feliz em eles aceitarem a gente como projeto, como, sabe, eles disponibilizarem tudo pra gente. Eu achei demais. Simplesmente demais. Eles é pago. Eu não sei se eles têm versão free. Bom, tá dizendo que tem uma free tier generosa. Ó, até 25 mil usuários ativos mensais. Para fazer POC, gente, isso aqui vai de boa. E eu não achei ela cara, ela é mais barata que Google Maps, tá? Ela é mais barata que Google Maps. Só pra avisar. OpenStreetMaps, a gente teve muito problema no OpenStreetMaps. A rua dos meus pais não aparecia. Meus pais, eles moram no Paraná. Eu tentava buscar a rua dos meus pais, ela não aparecia. Então, são problemas que eu achei no OpenStreetMaps que no Mapbox nem no Google Maps existia. Então, assim, se você vai fazer uma POC com mapa, o Google Maps funciona, tudo mais, mas se você vai carregar muitos dados no mapa, por que Google Maps, por exemplo, ó, vocês já pararam para perceber o seguinte, são coisas diferentes, ó, Google Maps, tem um monte de ponto, tem um monte de pontinho, né, um monte de referências, sei lá o quê. Você vai para trás,
Você vai para trás, ó, cadê as casas e tudo mais? Não aparece. A nível de país, não aparece. Vou lá pro Brasil. Não aparece os bairros, os bares e essas coisas. Por quê? Porque é carregado, é pesado para eles carregarem. A Mapbox, ó, nem nesse nível aparece. A Mapbox, ela se dedicou a fazer isso. Ela se dedicou a carregar, tipo, muitos pontos em mesmo alturas geográficas bem altas. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que deu tempo também, 5h15. Deu 6h15. Então, 6h15. Primeiro, agradecer a participação de todos, agradecer ao palestrante pela palestra. Eu achei muito legal, acho que a maioria gostou também. Agradecer pela disponibilidade de poder participar do nosso evento. Então, acho que se tiver mais dúvidas, se tiver disponibilidade, acho que pode continuar no canal. Agora a gente não vai ter mais palestras, agora a gente só vai ter o campeonato de jogos no servidor próprio do campeonato. E amanhã, ainda sexta-feira, a gente ainda tem a continuação do minicurso de prototipação de um processador e vai ter um minicurso à tarde sobre introdução à linguagem Elixir. Então, obrigado a todos e um bom resto de semana acadêmica.